Ei pessoal, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Como estamos nessa manhã de quinta-feira? Hoje eu quero falar com vocês sobre inelegibilidade, um tema que vai aparecer na sua prova, vai aparecer na prova do concurso do TSE. Esse tema envolve muita matéria de lei seca, é muita lei seca mesmo. Então essa aula vai ser assim. Eu vou ler alguns dispositivos da lei e vou explicar para vocês cada um desses dispositivos. A gente vai realmente aprender o que está na lei, né? Desmistificando aí o que está na lei para você conseguir decorar todas essas hipóteses de inelegibilidade. A gente já falou da primeira etapa e agora eu quero falar sobre as inelegibilidades que estão previstas na Lei Complementar número 64 de 90. Para começar esse estudo, então assim, é muita lei, hein, gente, muita regra. Para começar esse estudo, eu quero ler um artigo que está na Constituição que fala especificamente sobre a atuação dos deputados e senadores. Olha só, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, não poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, ou seja, autarquia, fundação de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato estabelecer cláusulas uniformes. Então, deputados e senadores não poderão firmar contratos com autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, entidades da administração, inclusive com empresas concessionárias permissionárias de serviço público. Segunda vedação. Não poderão também aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive aqueles que são demissíveis ad nunto nessas entidades, ou seja, não poderão exercer nenhum tipo de cargo em comissão nessas entidades, nas autarquias, nas empresas públicas, na sociedade de economia mista. Beleza. Além disso, desde a posse, não poderão ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goza de um favor decorrente de um contrato com pessoa jurídica de direito público, ou seja, uma empresa que recebe algum tipo de benefício, algum tipo de contrato com pessoa jurídica de direito público, com alguma entidade da administração. Não pode ser proprietário, então, deputado ou senador de empresas que vão estar estabelecendo contratos com pessoas jurídicas de direito público. Além disso, não poderão ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nunto nas entidades que a gente já falou, não poderão patrocinar causa em que seja interessada qualquer uma dessas instituições, não poderão ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo. E aí, gente, eles não podem fazer isso tudo. Aí a gente vai ler o artigo 55 da Constituição. Perderá o mandato o deputado ou o senador que infringir qualquer das atribuições estabelecidas no parágrafo anterior, né, no artigo anterior, ou seja, perderá o cargo se o deputado ou o senador, gente, estiver desempenhando um cargo em comissão em uma autarquia, em uma empresa pública, em uma sociedade de economia mista, ele vai perder o cargo de deputado ou de senador. Olha que importante. Além disso, ele vai perder o cargo se ele exercer um procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar. Calma que eu vou te explicar isso. Ou quando ele deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões. O deputado não foi num terço das sessões ordinárias da casa que ele pertence, salvo se ele estiver em licença ou missão autorizada pela Câmara ou pelo Senado. Ou aquele que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, ou quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição. São todas as vedações para deputados e senadores, condutas que eles não podem adotar. Dito isso aí está no artigo 54 e artigo 55 da Constituição Federal que você precisa saber para a prova. Dito isso, gente, eu quero falar agora sobre as hipóteses de inelegibilidade que estão presentes na Lei Complementar número 64. Por quê? Dentre as hipóteses está lá a perda do cargo de um deputado ou senador em razão da infringência desses dois artigos da Constituição. Então, por isso que eu falei primeiro desses dois artigos. Vamos entender. São inelegíveis para qualquer cargo os inalistáveis e os analfabetos. Como assim? Quem são os inalistáveis? Não custa lembrar, né, gente? Inalistáveis: estrangeiros e os conscritos. Estrangeiros não poderão votar nem se candidatar no Brasil, salvo o português de Portugal, que é o português equiparado.
Beleza. Além disso, são inalistáveis os conscritos. Prof, quem são os conscritos? Aqueles que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. São todos os militares? Não, só aqueles que estão cumprindo aquele período de serviço militar obrigatório. Além disso, são inelegíveis os analfabetos. No Brasil, para você se candidatar, para você exercer um cargo eletivo, você tem que saber ler e escrever. Prof, mas como é que isso é comprovado? Inclusive, é aceito no Brasil conhecimentos rudimentares de escrita, de alfabetização. Como é que isso é comprovado, professora? Mediante um certo exame, que não seja público, que não seja constrangedor para aquela pessoa que pretende se candidatar em caso de dúvida. Beleza. Aí vamos entrar nas hipóteses mais importantes. Olha só. Primeira hipótese, então, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Beleza. Segunda hipótese, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas em cada estado, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais em cada município, que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto no artigo 55 da Constituição, que é o que eu comecei a aula, dos dispositivos equivalentes sobre a perda de mandato nas Constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizaram mediante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Como assim? Eu tenho um deputado. Esse deputado está ocupando também um cargo em comissão em uma autarquia. Essa conduta é vedada. Vedada por quem? Pela Constituição. Se ele está agindo dessa forma, ele vai perder o cargo dele de deputado. Prof, ele perdeu o cargo de deputado, além disso ele se torna inelegível. Inelegível por quanto tempo? Pelo término do período do mandato dele como deputado e mais 8 anos. Então, digamos que ele que ele perdeu o cargo de deputado em 2024. E aí o término do mandato dele seria até 2026. Então, até 2026 não, é inelegível. De 2026 para frente, a gente ainda conta mais 8 anos de inelegibilidade, ou seja, pelo prazo restante do mandato, mais 8 anos, aquele deputado que cometeu alguma das infrações que estão previstas no artigo 55 da Constituição se torna inelegível. Beleza. Terceira hipótese de inelegibilidade. Vamos lá. Governador, vice-governador do estado e do Distrito Federal e o prefeito e vice-prefeito que perderem os seus cargos por infringência do dispositivo na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 anos subsequentes ao término do mandato. Vou falar um exemplo, vai ficar mais fácil. Suponha que a gente tenha um governador que chama Carlos, que está exercendo o seu mandato em um dos estados, da federação. Durante o mandato, Carlos é acusado de cometer crime de responsabilidade, que violam os dispositivos da Constituição Estadual daquele estado. Digamos que ele é governador do estado de São Paulo. Então, ele está cometendo um crime de responsabilidade que viola a Constituição Estadual do estado de São Paulo. Em resposta a essas acusações, é instaurado um processo de impeachment contra o governador Carlos. Esse processo é conduzido pelas respectivas casas legislativas, ou seja, pela Assembleia Legislativa, com o objetivo de apurar as infrações cometidas pelo chefe do Executivo Estadual. Após essa investigação, é julgado o processo de impeachment e constatado que o Carlos cometeu crime de responsabilidade. Ele o quê? Descumpriu dispositivos da Constituição do Estado. Como resultado, ele perdeu o cargo eletivo, destituído da sua função de governador e fica inelegível para as eleições que acontecerem durante o período remanescente do seu mandato e por mais 8 anos, gente, 8 anos seguintes ao término do seu mandato. Então, é assim que vai funcionar. Prof, crime de responsabilidade, Quando a gente fala de crime de responsabilidade, eu estou falando de uma infração político-administrativa, A gente viu isso acontecer, por exemplo, com a ex-presidente Dilma, que foi julgada pelo Congresso por um crime de responsabilidade, uma infração que é político-administrativa. Lembra das pedaladas fiscais? Pois então, naquela situação ela foi o quê? Condenada pelo Congresso. Quem apura a prática ou não do crime de responsabilidade é o Poder Legislativo. Nesse caso, então, eu estou falando da situação em que um governador ou um prefeito
comete um crime de responsabilidade. No caso do governador, aquela infração político-administrativa que ele cometeu tem que estar prevista na Constituição do Estado. No caso de um prefeito, na lei orgânica do município, beleza? Quem é que vai julgar? O legislativo. A partir do momento que aquele governador perde o cargo, ele fica inelegível pelo prazo do final até o final do seu mandato, mais 8 anos. Ok? Então, funciona da mesma forma. Vocês vão ver que os prazos de inelegibilidade funcionam dessa lógica, né? Com essa lógica, dessa maneira. Vamos entender a próxima hipótese de inelegibilidade. São inelegíveis, essa é mais cobrada, viu? Essa é mais cobrada. São inelegíveis o presidente da República, o governador do estado e do Distrito Federal, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais que renunciarem aos seus mandatos desde o oferecimento da representação ou petição capaz de autorizar a abertura de um processo por transgressão de algum dispositivo. Como assim? Né? Foi feito o que, gente? Foi aberto um processo, foi feita uma representação, uma petição para abrir um processo de apuração se aquele governador, se aquele prefeito, se aquele presidente da República está infringindo a lei. Iniciado esse processo, o que ele faz? Ele vai renunciar. Poxa, esse processo aí pode complicar minha vida. Vou renunciar ao cargo. Se ele renunciou, ele está assumindo a culpa. Dessa maneira, quem renuncia nessa situação se torna inelegível. Prof, inelegível por quanto tempo? Pelo período remanescente do seu mandato, caso ele não houvesse renunciado, e por mais 8 anos, tá bom? E por mais 8 anos. Gente, está muito rápido, vocês estão pegando essa parte, ela é muito decoreba. Vou falar um exemplo para facilitar. Tudo tem exemplo, vocês já sabem. A prof escreve exemplo para cada inciso, para cada hipótese da lei. Olha só. Marcos é o atual governador. Está exercendo seu mandato. Durante o exercício da sua função, ele se envolve em um caso em que é oferecida uma representação que possa autorizar a abertura de um processo contra ele por transgressão dos dispositivos constitucionais. Marcos, diante dessa situação, decide renunciar ao seu mandato de governador. No entanto, de acordo com a legislação eleitoral, a renúncia nessa situação, né, gente? De acordo com a legislação eleitoral, a renúncia de autoridades que estão sujeitas a uma representação capaz de autorizar a abertura de um processo resulta em inelegibilidade. Isso significa que, mesmo que ele tenha renunciado às autoridades como presidente, governador, prefeito, membro do Congresso, das Assembleias, da Câmara, serão inelegíveis para as eleições que acontecerem durante o período remanescente do mandato para o qual eles foram eleitos e por mais 8 anos. Ou seja, renunciei antes em razão dessa petição, em razão dessa representação, porque esse processo aí vai dar rolo. Renunciei. Posso me candidatar para um outro cargo em seguida? Não. Nesse caso, se você renunciou nessa situação, você se torna inelegível pelo prazo restante remanescente do seu mandato e por mais 8 anos, tá bom? Me fala se tá rápido ou não tá, galera. Próxima hipótese. São inelegíveis os que tenham contra a sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrerem ou tenham sido diplomados, bem como as que realizarem nos 8 anos seguintes. Uma pessoa, um candidato, foi condenado a praticar o quê, gente? Esse abuso do poder econômico ou político. Nesse caso, ele se torna o quê? A partir da condenação, ele se torna inelegível. Vamos falar um outro exemplo. Durante o processo eleitoral, Carlos é alvo de uma representação que o acusa de abuso de poder econômico ou político. Essa representação é encaminhada à Justiça Eleitoral, que analisa o caso e, após um processo de apuração, julga a representação como procedente. A decisão da Justiça Eleitoral transita em julgado, não tem mais recurso. Além disso, essa decisão pode ter sido proferida por um órgão colegiado, por um conjunto de juízes, por um tribunal. Com base na legislação, uma vez que existe uma representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral e em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político, o Carlos fica inelegível. Inelegível para quê? Para a eleição na qual ele está concorrendo ou para a qual ele tenha sido diplomado. Além disso, inelegibilidade se estende para as eleições que acontecerem no
subir 8 anos, tá bom? Beleza, prof. Próxima hipótese. Os detentores de cargo da administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, para a eleição na qual concorrerem ou tenham sido diplomados, bem como para aquelas que se realizarem 8 anos seguintes. Gente, a lógica é a mesma, mas nesse caso, né, quem foi condenado foi um dirigente de uma, por exemplo, uma autarquia, o dirigente de uma fundação. Nesse caso, quem foi condenado não foi um candidato, né, um cargo eletivo, foi um dirigente de alguma dessas entidades, tá bom? Beleza, também se torna inelegível. Próxima hipótese. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, já foi condenado por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma. Todos que foram condenados nessa situação se tornam inelegíveis por 8 anos a contar da data da eleição. A contar da data da eleição, tá bom? Então, vamos lá. Outro exemplo. Suponha que o personagem Marcos foi eleito para o cargo de vereador da cidade. Durante a campanha eleitoral, Marcos é acusado de cometer irregularidades relacionadas à arrecadação e utilização de recursos de campanha. Após as investigações e o devido processo legal, a Justiça Eleitoral julga o caso e condena Marcos por esses atos ilícitos, em uma decisão que transitou em julgado, que foi proferida por um órgão colegiado. Como resultado, o registro ou diploma do Marcos é cassado, ele perde o seu mandato, fica impedido de exercê-lo. Além disso, em conformidade com a legislação, Marcos se torna inelegível por 8 anos a contar da data da eleição em que ele concorreu. Ele fica inelegível por mais 8 anos a contar da data da eleição, tá bom? Próxima hipótese. Essa é a mais cobrada de todas. São inelegíveis aqueles que foram condenados em decisão que transitou em julgado ou proferido por um órgão colegiado, né, por um tribunal, desde a nomeação até o transcurso do prazo desde a condenação até 8 anos após o cumprimento da pena. Ou seja, aquela pessoa foi condenada pela prática de um crime. Durante o cumprimento da pena, os direitos políticos daquela pessoa ficam suspensos. Beleza, ela já cumpriu a pena, prof. Depois que ela cumpriu a pena, ela ainda fica inelegível por mais 8 anos. Entendido? Ou seja, durante o cumprimento da pena, os direitos políticos ficam suspensos. Quando ela terminou de cumprir toda a pena, ela ainda fica inelegível por mais 8 anos. Então tá, prof. Quais são esses crimes? Crime contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Crime contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. Crime contra o meio ambiente e a saúde pública. Crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação para exercício da função pública. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. De tráfico de entorpecentes e drogas afim. Racismo, tortura, terrorismo e hediondos, de redução à condição análoga de escravo, contra a vida e a dignidade sexual praticadas por organização criminosa, quadrilha ou bando, ou seja, praticou crime grave, esses crimes aí, praticou crime grave, né, gente, crimes dolosos, graves, a partir da condenação, né, você o quê? Tem os seus direitos suspensos, você está cumprindo a pena, direitos ficaram o quê? Direitos políticos ficaram suspensos. Beleza, terminei de cumprir a pena, prof. Depois que você terminou de cumprir a pena, por mais 8 anos você fica inelegível. Ponto para lembrar da prova, porque isso aparece. Esses crimes, prof, eu tenho que decorar? Tem que decorar. Então, peraí, vou falar um exemplo. Suponha que Gustavo foi condenado por tráfico de drogas em 1º de março de 2023. A pena do Gustavo é totalmente cumprida em 5 de setembro de 2030. Assim, o Gustavo vai ficar inelegível pelo prazo que entre 1 de março de 2023
Até 5 de setembro de 2030, devido à condenação que transitou em julgado, os direitos dele ficam suspensos e após o cumprimento da pena, o período de inelegibilidade vai se estender por mais 8 anos, indo do dia 5 de setembro de 2030 até o dia 5 de setembro de 2038. Ou seja, depois que cumpriu a pena, ainda fica inelegível por mais 8 anos. Ponto importante para você não errar na hora da prova. Tem que se tratar de cometimento de crime grave, você tem que decorar esses crimes sim. Cai muito em prova, eu vou te passar um macete para você não esquecer. Tem que ser condenado em decisão definitiva, que transitou em julgado ou por um órgão colegiado, por um conjunto de juízes, né? Decisão do tribunal. Além disso, a conduta do agente criminoso tem que ser uma conduta dolosa. Galera, isso tem que decorar, a chance disso cair é altíssima. Vamos falar de novo. Crime contra a economia popular, fé pública, administração, patrimônio público. Envolve administração pública, envolve patrimônio público. Pode ficar de olho. Crime contra o patrimônio privado, sistema financeiro, finanças, mercado de capitais. Também entra nessa hipótese. Crime contra o meio ambiente, a saúde pública. Meio ambiente também é o quê, gente? Meio ambiente é público. Crimes eleitorais, todos não, aqueles que a lei comine pena privativa de liberdade. Crime de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação para o exercício da função pública. Crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. Tráfico de entorpecentes, eu estou falando de tráfico de drogas também, racismo, tortura, terrorismo, crimes hediondos, de redução à condição análoga de escravo, crime contra a vida, contra a dignidade sexual e crimes praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Galera, esses artigos que falam sobre hipóteses de inelegibilidade, eu te aconselho, eu mostrei para vocês no final do meu livro, quais são os artigos que vão cair na sua prova. Quando eu falo assim, parece muito louco, mas eu sei exatamente o que vai cair. Claro que eu não consigo prever tudo, mas como a gente já encaixou todas as questões de prova ao longo de um texto, eu sei exatamente o que tem mais chance de cair. Nós sabemos quais são os artigos mais cobrados de cada resolução. Nós sabemos, nós temos esse dado, nós encaixamos todas as questões ao longo desse material. Vocês sabem como a minha metodologia funciona. Então, é o único material do país que em poucas páginas, são 300 páginas, que respondem a qualquer questão de prova dos últimos 11 anos. Ou seja, em 7 dias você estuda essas 300 páginas, com certeza, e vai estar pronto para acertar qualquer questão. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu livro, não existe. Se você achar uma questão de prova que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Ninguém nunca achou, tem 8 anos, eu sou a única professora do país que já encaixou todas as questões de prova ao longo de um livro. Ninguém mais fez isso, porque é um trabalho enorme. Eu mostro para vocês o que é mais cobrado. Você sabe, o livro é todo colorido. Deixa eu pegar um livro aqui para vocês. Eu comecei a live sem livro. Amor, tem um livro aí, você consegue pegar para mim? Tô sem livro aqui, galera. Tá ali embaixo. Vou pegar pra vocês, gente, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Entenderem a metodologia. Obrigada. Olha, esse aqui, por exemplo, é o livro de português. O que acontece, gente? Ele é fininho. O que a gente fez? A gente encaixou todas as questões de prova ao longo desse livro. E fomos colorindo. Como assim? Vocês vão ver que tem algumas frases que estão em verde. Essas frases que estão em verde respondem até 100 questões de prova. Algumas outras frases, elas estão em amarelo. As frases em amarelo respondem até 200 questões de prova. E algumas frases estão em vermelho. Elas respondem a mais de 300 questões de prova. Então, como é que você vai estudar? Comecei a estudar hoje. Dá uma olhada no que é mais cobrado, nos gráficos. Assista a videoaula que explica o conteúdo de cada capítulo. É uma videoaula só, explicando o conteúdo de cada capítulo. E depois é a hora da leitura. A leitura aqui, eu não vou te fazer perder tempo com livros de PDF de 2.000 páginas. Ah, prof, eu não compro mais livro, eu compro PDF. O PDF tem mais página que o livro, né? PDF de 2.000 páginas. Para você ler humanamente, ler 2.000 páginas de cada matéria, você demoraria só para ler 2.000 páginas, você demoraria no mínimo 1 mês para ler. O edital vai sair semana que vem. Ou seja, você precisaria de 1 mês só para ler, mais 300 horas aula que os cursinhos oferecem de cada matéria, né?
O professor grava uma vez e aí o cursinho usa para tudo quanto é curso, não é mais ou menos assim? O que acontece? Aqui, menos é mais. Menor número de páginas que comprovadamente responde a todas as questões. Só que a gente comprova, as questões estão disponíveis página a página. Ou seja, você leu a primeira página. Antes de virar para a próxima página, aproxima o celular do QR Code Questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Responda pelo menos 2 a 3 questões. Por quê? Olha que maravilha. Em uma semana você vai conseguir estudar todo o conteúdo do edital. Não existe nada que não esteja aqui. Prof, o edital saiu com alguma mudança, a gente vai complementar, não se preocupe. Tudo que tiver novidade no edital, a gente complementa. Então tá, eu vou ler todo o conteúdo em uma semana e se você conseguir responder pelo menos 3 questões por página, são 300 páginas cada material, você vai no final de uma semana ter acertado 1000 questões e já ter esgotado o conteúdo de uma matéria. Menos é mais, porque o que você tem é o quê? Uma escassez de tempo. Eu preciso que em menos tempo você domine tópico a tópico do edital. Além disso, a gente trabalha tópico a tópico do edital, na ordem do edital, mostrando para vocês o que vai ser cobrado, explicando o que é aquele tópico e como ele funciona. Eu percebi que cada tópico do edital, gente, ele envolvia algumas questões de prova que basicamente envolviam 2 perguntas centrais. O que é aquele tópico e como ele funciona? Então eu te explico o que é aquele tópico, como ele funciona. Terminei de ler essa página. Antes de virar para a próxima página, você aproxima o celular do QR Code Questões e as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página vão aparecer na tela do seu celular. E aí, você vai conseguir o quê? Responder as questões que envolvem aquele conteúdo que você acabou de ler na hora. Assim você memoriza o conteúdo. Assim você entende como que a banca cobra. Assim você faz mais em menos tempo. Você em poucas páginas, 20 páginas, já esgotou um conteúdo, já esgotou grande parte do edital e já está acertando questão. Você entende o que é mais cobrado, entende como que aquela matéria aparece nas provas. É por isso que essa metodologia é um sucesso. A gente não tinha de todas as matérias até o ano passado. Nós tivemos um grandíssimo sucesso nos concursos da PF, da PRF e do INSS. Porque, além de receber esse material na sua casa com videoaula, com as milhares de questões, todas as questões comentadas, além dessa metodologia na qual você consegue esgotar cada matéria do edital em 7 dias, parece um milagre, mas dá uma olhada nos depoimentos dos aprovados para você entender. Além de tudo isso, gente, a gente ainda libera para vocês, na véspera da prova, a cola da prova. Cola da prova é material que vai revisar tópico a tópico do seu edital. Essa cola da prova acertou todas as questões do último concurso da PF, da PRF e do INSS. Imagina você receber 90 páginas que te falam tudo que vai cair na prova. Quanto que vale isso? Quanto que vale isso na sua vida? Enfim, galera, falei um pouquinho da metodologia. Eu volto amanhã pra gente continuar com essa matéria. Prof, quando é que vai ter vaga? Tem muita gente pedindo pra gente liberar mais um combo TSE com todas as matérias do edital. Pessoal, a gente vai liberar na terça-feira. Dessa vez é a última turma mesmo. Última turma, por quê? O que vai ter na terça-feira? Na terça-feira você vai conseguir adquirir esse material para cada disciplina do seu edital que chega na sua casa. E você vai receber também esse material em formato PDF. Na quinta-feira você consegue ter, na terça-feira você consegue ter acesso a tudo isso. E a gente vai conferir a vocês um bônus. Vocês vão receber de bônus um acompanhamento meu pelo WhatsApp, que vai começar no dia 10. Como assim, prof? A gente vai liberar 1000 vagas, somente 1000 vagas, porque são mais de 60 grupos, 1000 vagas, nas quais esses alunos vão receber todos os dias aulas, aulas, simulados, meta do dia junto comigo no grupo e eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Vai ser como se fosse um personal trainer, mas eu chamei de personal da aprovação. A gente vai trabalhar com vocês até a data da prova, gratuitamente. Então, quem conseguir adquirir na terça-feira recebe esse acompanhamento meu de bônus. Então, não vou poder liberar muitas vagas, porque o número de horas que eu tenho disponível por dia é limitado. Vocês sabem que meu dia é corrido. Então, vai ser na terça-feira. Professora, como é que eu faço para fazer parte dessa turma que vai receber esse bônus? Você precisa mandar agora uma mensagem direct. Eu quero fazer parte da turma bônus, porque a gente vai fazer uma lista de espera, vai encaminhar um cupom de desconto e uma senha na lista de espera. Somente quem estiver na lista de espera vai receber essa oferta. Por quê, prof? Porque são poucas vagas e eu vou acompanhar vocês.
Eu vou dar a mãozinha lá, vou ensinar tudo que tá no edital, todo dia. Sabe, um cronograma matador. Eu não vou só te fazer um coach, não. Eu vou te passar material. Hoje você vai estudar isso, hoje você vai ver isso, aqui estão as questões, aí depois vamos tirar as dúvidas das questões. Eu não vou te falar como estudar, eu vou de fato te passar o material, te acompanhar. Então isso a gente tem que fazer com um número limitado de pessoas, porque meu tempo é escasso. Então, quem quiser fazer parte, manda agora um direct pra gente, eu quero fazer parte dessa turma. Será na terça-feira que a gente vai liberar, então já manda no direct. Eu quero, são poucas vagas e essa é uma grande oportunidade. As aulas começam no dia 10, o dia 10 de abril e depois, o dia 10 não dá mais pra entrar nessa turma, tá bom? Gente, esse foi uma super live importantíssima. Eu quero deixar pra vocês, eu vou deixar ela disponível até... vou deixar ela disponível mais um pouquinho. Por favor, assistam, porque eu acredito muito que esse conteúdo vai cair na sua prova, tá bom? Beijinho!